Bom, boa noite a todos. Hoje nós estamos aqui dando continuidade ao estudo do livro As Dores da Alma, do Francisco do Espírito Santo Neto, ditado pelo Espírito do Amédio. O capítulo de hoje é depressão. Conforme eu havia comentado antes com vocês, um capítulo bem resumido, porque esse tema é extremamente vasto, né? Digamos aí, possibilidades infinitas de causas, né, de depressão. Então o autor busca trazer um pequeno esclarecimento acerca de algumas possibilidades sobre aquilo que nos tiram do nosso eixo, do nosso centro, e que provoca, dentre outras dores, né, da nossa alma, a depressão. Então ele vai fazer algumas considerações sobre o tema, lembrando sempre que as dores da alma tratam daquilo que nos dói, né, na nossa essência, no nosso íntimo, lá no fundo mesmo nosso, do nosso ser. E nós não estamos generalizando nada, isso é muito sério, e nem diagnosticando, apenas trazendo um olhar através desse livro que o autor nos trouxe sobre aquilo que nos dói e como nós podemos buscar uma melhor compreensão através de uma viagem interior para dentro de nós, né? Sobre todas as nossas dores. Quanto mais a gente compreende, mais a gente consegue lidar com aquilo que nos dói, né? Então, na primeira parte do capítulo sobre depressão, deixa eu ver aqui que tá dando um reflexo bem no olho aqui, né? Mas na primeira parte do capítulo sobre a depressão, ele traz para nós o seguinte: é preciso saber lidar com nossas emoções. Não devemos nos censurar por senti-las, mas sim julgar a decisão do que faremos com elas. Que é o que? Olhar para aquelas emoções que nós estamos tendo, né? Como que aquilo está nos afetando e procurar entender como que nós vamos lidar com aquilo, né? Antes, talvez até, de sairmos reagindo. Essa pequena pausa, essa ponderação, ela traz ali uma área de respiro, um tempo de respiro, para que a gente possa assimilar, digamos assim, né? Comparando, é como se diante de qualquer proposta, qualquer oferta, qualquer questionamento, a gente, antes de sair falando sim ou não, a gente desse aquele tempo, reflita, e se não souber a resposta, não tem problema, pede um tempo para refletir. Então, lidar com as emoções é assim mesmo, não vai vir nada de imediato, às vezes vem, mas às vezes não. A maioria das vezes a gente tem que ponderar sobre elas, refletir e buscar, né, a causa daquilo que nós estamos sentindo e por quê. E é assim que a gente vai conseguindo lidar com uma a uma, nos conhecendo. Aí o autor traz então nesse capítulo: reparação é o ato de compensar ou ressarcir prejuízos que causamos, não apenas aos outros, mas também a nós mesmos, através de posturas inadequadas e injustas. Necessitamos reparar as atitudes desonestas que tivemos perante nós mesmos, para ressarcirmos dos abalos que promovemos contra nossas próprias convicções e para compensar-nos da deslealdade com nosso modo de ser e com nossos valores íntimos. Por que ele está dizendo isso aqui? Do meu ponto de vista, né? Que é uma interpretação também minha. No capítulo anterior, nós falamos sobre repressão. Repressão das emoções, né? Repressão das atitudes, do livre-arbítrio. Então, quando ele fala que necessitamos reparar as atitudes desonestas que tivemos perante nós mesmos, é porque, além
das repressões que possamos ter sofrido ao longo de nossa vida, nós também temos, né? Isso é normal e é assim desde sempre. Nós também temos aquela Romina, por exemplo, que encontra com um conhecido na rua, que dá bom dia, que cumprimenta, e que mesmo que possa estar passando por períodos difíceis, não vai ali diante daquela pessoa conhecida demonstrar, deixar transparecer. E aí entram várias razões para se preservar, para não preocupar-se com uma pessoa com quem ela não quer que se preocupe com ela. Muitas pessoas não falam sobre o que estão passando, nem mesmo dentro da família, né? Então, tem aí N causas, mas nós todos temos uma persona, né? Que é uma representação nossa no meio. Então, nós temos o nosso eu, de fato, que é aquele o nosso eu, de fato, não, o nosso eu. Porque o nosso eu, de fato, a gente só vai conhecer nessa viagem interior. E não é de uma vida só, né? Leva muito tempo para isso. Mas nós temos o nosso eu, que nós mostramos a nós mesmos, e muitas vezes não. E aí entra o capítulo anterior da repressão e da autorrepressão, né? Quando a gente tem aquele sentimento de negação das emoções que nos acometem, dos sentimentos, e a gente entra num estado de negação. E deixa eu ver aqui ó, no alto, acima desse texto aqui tudo passa, tem uma série de papeizinhos colados que é de um estudo da Joana de Ângeles, onde nós temos mecanismos de defesa, inconscientes até, para que a gente não olhe para aquilo que tem que ser olhado em nós, né? Um deles é a compensação, que é buscar fora, em outras coisas, fora de nós mesmos, aquilo que a gente acha que vai suprir algo que nos falta, ou que vai curar uma dor que nós sentimos, né? Então, um exemplo que eu já dei aqui em vídeos anteriores a ansiedade. Em vez de olhar para aquela ansiedade, procurar entender essa ansiedade, de onde ela vem, né? Conversar com aquela dor e saber por que ela está ali se manifestando, entendê-la, a gente busca comer um monte de chocolate que dá uma satisfação que é temporária, mas resolve, para nós resolve, né? Só que aquela dor continua ali doendo, ela não vai embora, né? Então esse é um exemplo de compensação, bem simplório, assim. Um outro é o isolamento. Nós nos afastamos daquele afeto que nos traz essa lembrança, que nos dói, e nos isolamos e fingimos que nada aconteceu. Ou se aconteceu, a gente quer botar ali uma pá de cal em cima e não quer olhar para aquilo. Só que a gente não lida com a dor, a gente esconde. Então, a gente tem mecanismos de defesa que vão despertando em nós, para que a gente não olhe para a dor. Porque é próprio do instinto de sobrevivência do ser humano não desejar lidar com aquilo que dói. Porque lidar com aquilo que dói é difícil. E é difícil olhar para dentro de nós mesmos e ver, né, quanta coisa, quanto trabalho tem a ser feito aqui, nessa pessoa, né? Mas o começar é importante. Então, por isso que ele fala que nós precisamos reparar as atitudes desonestas que tivemos perante nós mesmos, ou seja, olhar de fato para aquilo que nos dói, para a dor que nós causamos ao outro, né? Porque o que acontece é que, acho que foi até no capítulo anterior, mais para trás da culpa, que a gente falou sobre isso, que o autor nos traz com muita propriedade, que quando a culpa se torna arrependimento, o início do processo de cura começou. Porque a reparação é um início de processo de cura de nós mesmos, né? Então, olhar para o que nós sentimos e procurar entender isso é o mais saudável e benéfico que nós podemos fazer para nós mesmos e para os outros,
né? Entendendo que todas as dores que nós temos e passamos, o outro também tem e passa, em momentos diferentes da vida, de outras formas ou por outras causas, mas todos passamos, né? Depois o autor traz o seguinte: quantas vezes asfixiamos e negamos nossas emoções diante de acontecimentos que nos machucaram profundamente? Relegar essa parte de nós e ignorá-la pode se tornar um tanto desagradável e destrutivo em nossas vidas. Entender que, por mais que seja difícil, né, a dor ignorada é caminho para um processo muito triste ali, de sofrimento. Então, conversar consigo mesmo sobre suas dores é importante. Tenham elas vindo de você mesmo ou de fora, de outras pessoas, mas é importante. E conversar com o outro sobre aquilo que te dói através dele também é importante. Então, não olhar não é solução, né? Não olhar para aquilo não é solução. Existe a solução, sempre tem, mas a gente precisa estar disposto a abrir, né, para ela, a estar abertos para ela, para olhar para dentro de nós e para fora também, né? Aí ele continua: viver o direito de sentirmos nossas emoções equivale a ser honestos com nós mesmos. Elas nos ajudam no processo de autodescobrimento e estão vinculadas a estruturas importantes de nossa vida mental, como os pensamentos cognitivos e as nossas intuições. Então, no capítulo anterior, quando o autor fala da repressão, né, das emoções, dos sentimentos, e já foi até falado em capítulos anteriores sobre a raiva, o que acontece? É normal sentir raiva? Sim. Nós somos humanos, assim como todas as demais emoções. Sentir raiva não faz de ninguém uma pessoa ruim, faz dele uma pessoa normal. Assim como sentir qualquer outra emoção, porque nós somos seres emocionais, né? Nós não poderíamos ser seres espirituais sem ter emoções. Então, é normal. Então, às vezes a gente, é raro, mas às vezes alguém conhece alguém que está em constante raiva do mundo, de si mesmo. Isso é muito triste. Mas quer dizer que a pessoa é má? Não. Pelo contrário, quer dizer que ela tem muitas dores e que ela precisa de ajuda, né? Então, ninguém é mal porque sente raiva, né? As pessoas têm dificuldade em lidar com as emoções. Sentir raiva é muito diferente da pessoa ir e cometer um ato contra outra. É muito diferente, né? E se culpar por sentir emoções é pior ainda, que aí entra a história do capítulo anterior, da repressão. Quem não assistiu, tá lá no YouTube, no canal do Centro, que tá aqui na página, o link, e tá lá na playlist desse livro. Então, é importante esse olhar, né? E olhar com normalidade. Depois ele continua: o hábito de rejeitarmos frequentemente as energias emocionais fará com que percamos a capacidade de sentir corretamente. Né? E entra nessa questão aqui do isolamento, né? E nessa questão de tentar manter-se indiferente e alheio a tudo, a fim de evitar o sofrimento. Só que isso faz mal, porque é contra a natureza do ser humano. Tudo que vai contra a nossa natureza nos adoece, né? Então, de uma forma ou de outra, nós estaríamos prejudicando a nós mesmos. Depois ele continua: é necessário termos a liberdade de sentir o que sentimos e de viver segundo nossas próprias emoções. Tendo o discernimento, a clareza, o olhar
limpo, né? Despido de todo e qualquer julgamento, sem condições, olhando para aquilo que realmente dói, olhando, buscando aquela causa, né? Que geralmente está em nós, no que nós vivemos nesta existência ou em existências anteriores, ou experiências que nós tivemos, olhando para aquilo ali, né? Despido de todo julgamento, de toda ideia preconcebida, de todo palpite, não importa. Olhando para aquilo ali de forma limpa, clara, ponderada, e procurando tirar o véu das coisas que escurecem, né, a nossa visão, é possível identificar essas emoções, né? É possível, muitas das vezes, entender que, às vezes, uma raiva não é uma raiva, né? Uma raiva é uma mágoa doída. E aí a gente vai tirando os véus. É como uma... Alguém falou, eu não sei aonde agora, é como descascar uma cebola. São camadas e camadas e camadas. E a gente chora, porque dói nos olhos, né? Mas é assim que a gente vai conseguindo chegar ao centro. É assim que a gente vai buscando a causa. E olhando para elas, para essas causas, com amor, sem julgamento, com entendimento, com compreensão, nós nos fortalecemos para nos ajudar no processo de cura de nós mesmos. Depois ele continua, para resgatar nossas faltas conosco e com os outros, é imperioso, antes de tudo, desbloquear nossa consciência, para que possamos ter um real entendimento do que e como estamos fazendo as coisas em nossas vidas. E esse resgate aqui, deixa eu até abrir um parêntese, né? Ou melhor, deixa eu só dar uma continuidade aqui, que eu vou entrar e comentar por que eu estou falando isso. Nossa incapacidade para absorver certos aspectos da vida deve-se a causas situadas nas profundezas de nossa consciência, que está em constante aprendizado e ascensão espiritual. Portanto, não devemos nos culpar por fatos negativos do passado, pois tudo o que fizemos estava ao nível da nossa compreensão à época em que eles ocorreram. Nós já falamos isso antes também, né? Nós somos seres em constante aprendizado. E nós aprendemos como? Vivendo. Não é nos isolando, não é deixando de olhar para a vida e para aquilo que nos dói, e mesmo para aquilo que nos faz crescer, né? Que nos alegra, porque o contrário também é possível. Então, entender que nós estamos fazendo aquilo que é possível e aprendendo com isso. Quando ele fala em reparação, é o que é? É entender que a gente está aprendendo com o autoconhecimento, nós estamos buscando, nós estamos sendo mais observadores de nós mesmos, né? E com isso compreendendo também melhor o próximo, e cada dia é um passo. Então, claro que nós aprendemos muito mais com os erros do que com os acertos. É a forma como nós olhamos para o erro é que muitas vezes nos amarra e nos segura e nos impede de seguir adiante, né? O erro, eu até tenho uma frase aqui que eu já falei antes, né? Deixa eu ver se ela tá aí. Peraí, vou buscar, porque eu acho que preciso repetir aqui nesse ponto, porque é importante. Minutinho, deixa eu tirar o microfone. Pronto. A frase diz o seguinte: o erro, o microfone caiu aqui. O erro nos impulsiona mais do que o acerto, quando, ao invés de nos revoltarmos, refletimos, né? Então, é difícil, claro. Quando nós erramos, nós nos culpamos quando tomamos consciência desse erro. O que ele está dizendo aqui para nós é que, no caso das emoções, nós podemos e devemos olhar para elas, né, como
observadores de nós mesmos. Na verdade, em todas as dores. Mas as emoções, que são coisas que nos tomam de repente, né, muito mais aflitamente, que causam muitas vezes um destempero, um desequilíbrio ali emocional e tudo, são elas que precisam de ter o maior foco da nossa atenção para que nós possamos, espera, por que eu estou sentindo isso? Eu deveria realmente estar sentindo isso? Porque muitas das vezes, eu vou usar um exemplo qualquer aqui. Vamos supor que um amigo causou uma mágoa em vocês, né? Alguém magoou vocês, uma pessoa de amizade magoou vocês. E aquilo doeu porque às vezes ele falou uma coisa com a qual você discordava completamente e isso acabou te doendo, né? Algo sobre um comportamento, uma atitude, não importa, mas algo que te doeu a fundo. O que é importante refletir? Antes de se sentir magoado, é ponderar primeiro, por que eu estou me doendo disso? É de fato pelo que ele falou? Ou pela maneira como ele falou? Né? Porque primeiro a gente tem que entender que todos nós temos alguma opinião formada a respeito de todas as coisas. E se não temos, na hora que elas surgem, automaticamente a gente emite uma, mesmo que depois a gente mude de ideia. Porque é muito da nossa natureza imediatamente julgar ou taxar, né? Isso é normal. Então, o que acontece? Essa ponderação, antes de emitir um julgamento, ou de se sentir magoado ou com raiva, essa ponderação, esse tempo de afastamento, para que a gente observe a nós mesmos de fora, e esse é um exercício não é difícil de fazer, é como se você saísse de você e olhasse ali, peraí, como que eu posso reagir a isso? Como que isso realmente de fato me afeta? E o erro, quando ele se refere ao erro que nos dói, que é o erro que nós cometemos, né, contra nós mesmos, e às vezes contra o outro, o erro que dói no outro e aí dói em nós tomamos consciência disso, essa reparação é o quê? É essa ponderação do que nós fizemos, de como nós nos sentimos e de como nós agimos em relação a esse sentimento. Para quê? Para que a gente, entendendo isso, possa ir, como que eu posso dizer, refinando essas emoções e refinando o domínio que nós temos sobre elas, né? Porque aqui o autor comenta, inclusive, que longe, né, de reprimir, nós precisamos observar e ponderar. Mas também nós não temos que sair tendo destemperos e arroubos. Então ele coloca uma frase muito interessante aqui. Advertimos, porém, que não estamos sugerindo que as emoções devam controlar nossos comportamentos. Ao contrário, acreditamos que, se não nos permitirmos, né, senti-las, não saberemos como tê-las sob nosso controle. E esse controle não é podar a emoção, é compreendê-la para saber o que ela representa para nós, né? Isso traz ao longo do tempo e com esse hábito um pouco mais de facilidade para que a gente lide com os arroubos de temperamento, né? Com a perda de paciência. Não são todas, né? São poucas, mas já é alguma coisa. Que eu acredito que a gente vai ter aí um tempo bem longo ainda para frente para poder aprender a lidar com todas. Mas já é alguma coisa, né? Então isso é muito importante. E continuando desse capítulo, ele continua o seguinte: admitindo-as e submetendo-as ao nosso código de valores éticos, ao nosso intelecto e à nossa razão, porque emoção também tem que ser ponderada com razão, né? Saberemos comandá-las convenientemente,
pois o resultado da repressão de nossas reações emocionais será uma progressiva tendência a estados depressivos. Então, é não conseguir ou não saber lidar com as emoções ou não querer lidar com elas, vai nos sufocando, né? E a gente vai guardando e guardando e aquilo vai nos deprimindo. Uma das causas, né, da depressão. Então, aqui ele traz uma explicação sobre uma das possíveis trajetórias da depressão, que são muitas, mas eu não vou entrar aqui não, porque a gente vai ter outra parte para fazer, e na verdade é só um exemplo que ele traz, mas é interessante, mas não é via de regra, né? É apenas uma das possíveis trajetórias que nos levam à depressão. E aí ele continua, para verdadeiramente repararmos nossas faltas, conosco, né, principalmente, é preciso, acima de tudo, que façamos uma viagem interior, mediante uma crescente consciência. E aqui, outro parêntese, eu já até falei isso antes, eu não sei em qual live que foi, mas essa viagem interior, ela nos ajuda tanto a ver com clareza, aí tirando véu, e camada, e camada, e camada, que quando a gente sente de fato alguma coisa em relação a uma situação, a gente tem praticamente certeza de que é aquilo que nós sentimos, né? Então, a gente sabe identificar essa emoção e sabe do porquê. Se for algo que nos dói, que nos machuca, nós saberemos, inclusive, que sabendo identificar, né, sabendo que tem um porquê ali, e mesmo que nos doa, isso nos fortalece para conseguir lidar e passar por isso, para conseguir mudar, né? Porque o propósito do nosso aprendizado, do nosso crescimento, é ir nos polindo como seres, né? É ir nos refinando. Então, a mudança faz parte disso. A mudança de opinião, de atitude, de comportamento, de reações, né? Então, às vezes, as pessoas, por exemplo, que estão aí num processo depressivo e começam um acompanhamento médico, né, psicológico, com psiquiatra, com um apoio espiritual, não importa, elas vão ganhando uma serenidade maior. Isso é uma mudança, né? E elas vão aprendendo a obter dentro delas mesmas essa serenidade. E é essa a proposta do livro. Olhar para aquilo que nos dói, para que a gente nos conheça e consiga iniciar esses processos de cura. E enquanto a gente está aqui, melhor ainda, né? Porque, claro, no plano espiritual os recursos são muito maiores do que nós temos aqui, mas muito maiores. Só que aqui é uma escola, a gente está aqui para aprender, né? E como que a gente aprende sem conhecer o maior recurso, maior ferramenta que nós temos? Que são todas as possibilidades que habitam em nós, né? Porque somos parte de Deus. Temos a centelha divina em nós. Então, nós somos a maior fonte de ferramenta e de recursos aqui para lidar conosco e com o amparo espiritual, claro, mas se a gente não usa esse recurso, a gente passa a existência sem usar esse recurso, sem olhar para ele, sem reconhecê-lo, a gente só desperdiçou uma existência, né? Completamente. Aí ele entra na segunda parte do tema da depressão. Tô desmarcada aqui, porque os papéis caíram todos aqui, porque fica tudo marcado, tá vendo? Para eu não marcar o livro, eu coloco o post-it aqui. Então, foi caindo. Então, não sei se eu vou conseguir chegar nos trechos que eu queria comentar, mas vamos lá. Ele traz o seguinte: somos também natureza, possuímos as estações da alegria, do entusiasmo, da moderação e do desânimo, assim como a primavera, o verão, o outono e o inverno. Então, enquanto a gente não tiver essa consciência de que estamos dentro da natureza, somos parte desse ciclo enorme do universo e também passamos pelas mesmas estações, né?
os áureos, as euforias, a alegria, depois a calma, a serenidade, a ponderação, a introspecção, a gente não vai entender que é assim que funciona. Nós somos seres cíclicos. A gente aprende e vive dessa forma, né? Tudo na natureza, assim, nós somos parte dela. E aí ele começa a relacionar e fazer uma comparação, inclusive entre o ecossistema, né, que está aqui presente na natureza, e todos os nossos sistemas. E é muito interessante essa parte. Então ele coloca: os fenômenos naturais da vida sucedem, organizados em ciclos determinados. Os períodos de troca dos antigos conceitos por outros tantos mais novos e melhores para o nosso momento atual fazem parte desse ciclo natural da consciência humana. Claro, porque se não fosse assim, a gente estaria preso ainda lá na primeira idade da humanidade, né? Então, como que a humanidade evolui? Vindo, encarnando, vivenciando, experimentando, ganhando conhecimento. E esse conhecimento não é só intelectual, né? Não é só tecnológico, ele é principalmente, e esse principal objetivo é moral, né? E espiritual. E aí a gente vai galgando novos degraus no caminho evolutivo, reencarnando novamente, trazendo conosco a bagagem do conhecimento que nós tivemos antes e ajudando a humanidade a progredir. É assim que funciona. Quer dizer, isso assim, da forma mais simplista possível, tá? Mas esses períodos que ele fala que são ciclos, né? São ciclos que toda a humanidade passa, que toda a natureza passa e que nós, como indivíduos, passamos na mesma existência e em todas as existências que nós temos. Então tudo é cíclico e com isso nós vamos aprendendo e vamos evoluindo. Então, claro que nós temos conceitos que nós tínhamos como arraigados e depois a gente muda, abandona esses conceitos e adota novos. E é saudável isso, como eu já falei, mudar de opinião, mudar de atitude, mudar de comportamento, mudar de pensamento. São coisas que são saudáveis, não é falta de identidade, né? Falta de se posicionar. Não, a gente tem que estar aberto para as coisas e, claro, passá-las por um filtro, por um crivo. Essa ponderação, esse tempo de reflexão, ele vale para tudo, até para o que chega para nós. E geralmente a gente aprende isso depois que apanha. Muito difícil aprender isso antes de apanhar. É só depois que a gente apanha, que a gente cai, que dói, é que a gente entende isso, que há que ter esse crivo para tudo. Essa peneira. Mas é uma peneira que ela é livre de julgamento. Espera aí, vamos olhar sem julgar, antes de mais nada. Se isso fosse assim, uma regra mais constante na nossa vida, nós não teríamos aí tantos preconceitos, né? Tantas pessoas ao longo de toda a era da humanidade, né? Da existência da humanidade, julgando que a posição dela é que é correta, a doutrina dela é que é correta, o pensamento e o jeito dela é que é o correto. Nós vamos aprendendo isso ao longo de muitas existências. E ainda assim a gente cai e erra. Porque todo dia tem algo que nos testa. E geralmente a gente falha. É normal, né? Mas o que acontece é que, como já foi dito, todos os caminhos levam a Roma, todos os caminhos do bem, de luz, levam a Deus, né? Levam ao nosso entendimento, à nossa compreensão. Então, isso vai nos acrescentando. Mas se a gente já coloca uma barreira e já vai julgando e falando, não, não quero nem saber, não quero conhecer, nós não temos a chance de aprender. E isso vale para tudo, não é só religião, não, é para tudo na vida, né? Então há que ponderar, que ter um crivo. E se a gente quiser voltar atrás? Claro, por que não? Posso voltar atrás no que eu falei? Sim, porque não poderia. É assim que o aprendizado acontece, é assim que ele é exercido. É assim que nós precisamos enxergar, que é aprendizado, né? Depois, o autor continua
Os elementos da natureza não se encontram separados, mas tendem a se combinar em sistemas mais complexos, estabelecidos a partir de uma série de associações que são físicas e biológicas. Então, ele está falando aqui dos ecossistemas que a gente tem na natureza. E aí ele vai para a comparação de nós como indivíduos, que somos um sistema bem completo e complexo, né? Somos seres integrais. E aí ele passa para essa comparação. O homem, tendo tudo o que há nas plantas e nos animais, domina todas as outras classes por uma inteligência especial, indefinida, que lhe dá a consciência do seu futuro, a percepção das coisas extramateriais e o conhecimento de Deus. Por sermos parte desse grandioso espetáculo da natureza e possuirmos a capacidade de entendê-lo racionalmente, é que deveríamos ser os primeiros a considerar a sagrada naturalidade que há em nós, bem como a perceber conscientemente seu processo atuando em nossa intimidade, ou seja, entender que tudo que há no macro, há no micro. Né? Isso já está lá no Kybalion, já foi falado por Hermes Trismegisto, é uma das 7 leis universais. Tudo que existe no macro, existe no micro. Tudo que está em cima, está embaixo. Tudo que acontece no plano terreno, acontece no plano material, no plano espiritual. E nos demais planos, né, que nós temos. Então, aqui entender essa correlação. O universo é perfeito. Deus não fez nada imperfeito. Né? Porque ele seria parcial com alguma coisa. Então, todos os sistemas trabalham assim, integrados ciclicamente, né? E aí ele vem para essa referência, né, que ele tomou da natureza para nós mesmos. E aí ele coloca algumas conexões entre as leis ou regras de funcionamento dos ecossistemas que nos ensinarão a regular nosso ritmo de vida para não voltarmos aos velhos padrões de pensamentos depressivos. São esses aqui. A primeira, a diversidade, porque na natureza há uma diversidade absurda em todo o universo. A diversidade habita, né? E essa diversidade é que traz a riqueza de seres, de potencialidades. E como tudo está interligado, é assim que um aprende do outro. Na diversidade de novos conhecimentos filosóficos, religiosos ou científicos, e na análise de diversos modos de definir a realidade das coisas, é que aumentaremos a capacidade de autorregular-nos emocionalmente, para restabelecermos um novo equilíbrio existencial. É longo, né, essa frase, mas vamos tentar simplificar aqui. Quando a gente está aberto ao conhecimento, ao aprendizado, da forma que ele nos chegar, claro, com aquele crivo que a gente falou, então seja a busca do autoconhecimento, do conhecimento dos seres do universo, através da filosofia, da religião, da ciência, da espiritualidade e dos diversos caminhos que nós temos aí, né? É que nós conseguiremos ir definindo essa realidade que nós vivemos. É que nós conseguiremos ir percebendo, definir nem a palavra, percebendo essa realidade. Porque nós vamos tirando véus de preconceitos, de julgamentos, de ideias fixas, né? Daquele ovo de coco que botaram na nossa cabeça, a gente aceitou. Então, é tirando essas camadas uma a uma que a gente vai ter uma real consciência da realidade. É poder olhar com os olhos da lucidez, com a mente limpa e o coração limpo, puro e claro, sem nada que nos turbe a visão. O Facebook escureceu de novo, eu vou acelerar aqui, senão pode cair. Então esse é o primeiro tópico. Depois ele fala da interdependência, porque sim, na natureza, nos ecossistemas, tudo tem uma interdependência, né? A gente vê isso o tempo todo, principalmente agora. Se as correntes do mar estão alteradas, existe uma mortandade muito grande de seres marinhos. Tudo é interdependente, todo o sistema da natureza é interdependente. Então isso existe no macro e existe no micro. E o micro é dentro de nós também. Então ele fala na interdependência da vida social, mas nunca no isolamento, é que extrairemos as experiências de que necessitamos para sair do marasmo, pois é nas relações de permuta constante na vida coletiva,
que aprenderemos que tudo está relacionado com tudo. Ou seja, é nesse convívio, né, com as pessoas, com o meio, com a sociedade, tendo esse contato que nos traz experiências que nós vamos aprendendo. E essa interdependência não é aquela carência, aquela dependência afetiva, não é disso que ele está falando. É estar aberto ao meio social, às relações que esse meio traz, podendo participar dele, mas sempre olhando como um observador o que está acontecendo, fora e dentro de nós, né? Aí ele continua. Devemos descobrir nossas similaridades com toda a obra da criação. Ninguém será feliz sozinho, pois o homem é apenas uma parcela dessa grande sinfonia da evolução da vida na Terra. Entender que esse sozinho aqui significa que nós podemos nos ver em tudo que habita à nossa volta. Nós não estamos sós, porque somos todos parte de um grande sistema, de uma grande criação, né? Claro, nesse trecho em que ele fala sobre a vida social, claro, o isolamento não faz bem a ninguém, não traz nenhum retorno, nenhuma felicidade. E é diferente de estar bem consigo mesmo, quando está sozinho, e se isolar completamente da sociedade e dos outros. Então tem essa diferença, tá? Não estamos radicalizando aqui. Depois ele fala, por fim, da reciclagem, como na natureza tudo se recicla, tudo se transforma, né? Então ele fala com referência a nós, na reciclagem de todos os elementos que as experiências da vida nos oferecem. O reaproveitamento deverá ser feito indistintamente, tanto para os que chamamos bons, quanto para os que consideramos maus. Ou seja, todas as experiências que nós vivenciamos vão nos trazer um aprendizado, sejam elas boas ou ruins, ou ambas as coisas. O que é importante é esse reciclar dele é o quê? Extrair da experiência aquilo que ela nos ensina, porque isso nos ajuda a nos compreender e a nos adaptar. E adaptando, nós podemos crescer, nós podemos lidar melhor com as emoções, né? Que não é reprimir nem jogar para o lado, mas saber lidar com elas. Não é ficar insensível, apenas compreender, né? E aí esse reciclar é o quê? É extrair daquela experiência, aquele aprendizado que veio, mas não ficar agarrado a ela, né? Por exemplo, como eu citei no exemplo, por exemplo, de alguém que magoou, um amigo que magoou o outro. Entender o porquê aquilo aconteceu, buscar dentro de si mesmo o porquê daquelas emoções que está sentindo, dialogar, que é a melhor coisa que pode ser feita, né? Porque dialogando sempre haverá um entendimento. E aí, extrair dessa experiência esse aprendizado, que seja bom e produtivo para todos os envolvidos. Isso é reciclar. Não é ficar atrelado à mágoa daquilo que aconteceu por daí há tantos anos, ir lá e cutucar a ferida. É disso que ele está falando. E aí ele continua. Alegria e tristeza são nossos companheiros de viagem, estão sempre nos ensinando algo na caminhada evolucional. Tudo tem seu próprio valor e lugar na existência. Por isso, não devemos tentar afastar de forma irrefletida as nuvens negras que impedem momentaneamente que a luz nos alcance. Então, isso aqui é importante. Não devemos tentar afastar de forma irrefletida as nuvens negras que impedem que a luz nos alcance. Ou seja, até o que nos dói, que escurece, né, nossos horizontes, que nos fazem achar que nada mais vale a pena ou tem sentido, até isso, antes da gente reprimir, afastar, bloquear, é preciso que a gente olhe para isso que nos dói com essa busca do entender o porquê. É só entendendo esse porquê, analisando, criando, né, essa relação nossa com nós mesmos, como observadores de nós, é que nós vamos conseguir ter esse domínio sobre aquilo que nos chega.
E como eu falei antes, esse domínio não é afastar, bloquear, deixar de sentir, não querer sofrer mais, não querer lidar mais com aquilo, não é isso. É entender que elas são parte de nós e que nós vamos continuar sendo seres emocionais para sempre, porque é assim que somos. Só que aos poucos nós vamos tendo esse conhecimento das emoções e aprimorando a forma como nós lidamos com elas. E isso é mais do que saudável, isso é necessário. Deixar de lidar ou de olhar para alguma coisa é a pior atitude que nós podemos ter, né? Aí ele continua terminando já esse capítulo aqui. A vida na Terra ainda é um jogo de luzes e sombras. Tudo na vida tem um fim utilitário para crescermos integralmente. A reflexão atenta a esses apontamentos permite-nos entender melhor nossos ciclos depressivos, recolhendo assim as abençoadas sementes da arte de viver. Então é um capítulo que parece até longo pelo tanto que eu falei, né, gente? Mas ele tem 2 páginas, perdoa. É porque tem tanta coisa a refletir sobre ele, né? E ele não é longo, não. Mas é muito interessante. E o tempo todo do livro, de todos os capítulos que nós vimos, né? O autor sempre nos convida a olhar para dentro de nós e para aquilo que nos dói. Porque muitas das vezes, às vezes nós estamos alimentando aquela dor porque ela já se tornou tão constante em nós que a gente não consegue desapegar dela, né? É difícil, porque quando, e aí eu vou dar um exemplo aqui que é muito falado, né? Da síndrome de Estocolmo, que é quando a vítima de um sequestro, né? De uma violência, ela, pelo constante e mais prolongado contato ou convivência com o algoz, ela acaba tendo ali a única forma conhecida de área ali que ela tem, de zona que mesmo não sendo segura, é a única que ela tem à disposição dela, que ela acaba se identificando com esse algoz. Então, se nós nos agarramos a uma emoção que tem nos prejudicado, que tem nos doído, isso é muito sério, né? Tudo que chega até nós é para ser observado, olhado com amor, compreendido, né? E guardado como aprendizado, mas a gente não pode nos amarrar naquela emoção que está ali nos destruindo, não. A gente precisa evoluir dela, a gente precisa abdicar dessa dor, né? Perdoar, acolher, mas perdoar, transmutar isso em algo bom. Eu acho que essa é a principal proposta desse livro, né? Transmutar as nossas dores em aprendizado, mas em coisas que são boas para nós, em um bom aprendizado, né? Ontem, por coincidência, eu estava revendo o filme sobre o Chico Xavier. E como ele acolhia, sempre com um sorriso, sempre com um sorriso, tudo aquilo de difícil, né, de doído que chegava até ele, que diziam para ele, que faziam com ele, né, ou com as pessoas que ele amava. Então, ele estava sempre com um sorriso, acolhendo aquilo como um aprendizado e com uma humildade tremenda. E claro que o Chico talvez fosse o maior modelo que nós tivemos aqui, né, nesse tempo presente, né, que conseguiu transmitir isso ao longo de toda a vida dele. E a gente vê que mesmo doendo nele, conseguia ser leve. Ele conseguia ser leve. Né? Então, mesmo com a dor, com aquilo que não foi fácil durante a vida dele, com tudo que ele passou, ele carregava aquele sorriso e sabia ser leve. E nós precisamos aprender com isso, né?
aprender a ser mais leves. Eu acho que é isso que fala mais para nós. Bom, o Facebook ficou com a tela toda preta. Aí a câmera tá aqui, eu tô olhando para lá, vocês me desculpem. Mas eu não sei porque que acontece isso. A gente encerra esse capítulo então por hoje. E pro próximo encontro, se Deus permitir, vamos lá. O tema é dependência. Já chegando no finalzinho do livro. Ele é o penúltimo tema. Então, a gente, se Deus quiser, nos encontramos novamente essa semana. Tenham todos uma ótima segunda-feira e uma ótima semana, né, que está começando. Que Deus abençoe a todos e que possa ir nos trazendo, através de várias fontes que estão aí no nosso dia a dia chegando para a gente, esses conhecimentos, esses aprendizados. Basta a gente olhar, né? Com os olhos de aprendiz, que a gente vai ter aí tanta coisa chegando para nós, para nos ensinar, para nos instruir. É isso. Boa noite para todo mundo. Fiquem com Deus.